Tá ok, tá acontecendo. Já aparece o aviso para vocês. Então, gente, vocês já me conhecem, né? Dispenso maiores apresentações, mas aproveito para fazer em dois momentos. De início, eu vou ficar disponível aqui na sala, em aberto, e depois eu vou estar direcionando vocês, mesmo que eu continue aqui e vocês, né, já vão para o evento especificamente. Ainda ficarei um tempo aqui aguardando novos alunos, eu não sei como é que vai ser esse fluxo de chegada, mas é o seguinte, ah, estamos aqui, ó, a Alice está chegando. Alice, boa noite, bem-vinda. Nós estamos na disciplina de ênfase, né? A disciplina 3 da ênfase em saúde, e é uma disciplina voltada a pensar elementos da clínica ampliada, né? Que é uma estratégia de cuidado em saúde, né? Bastante atual, e pensar essa interlocução com a saúde mental. E aí falar em saúde mental não vai ser necessariamente falar, né, apenas dos sistemas CAPS, né? Mas da gente pensar dispositivos e elementos de toda uma rede de cuidado no campo da saúde, entendendo essa mudança de paradigma, né, que nós vivenciamos. A parte disso, alguns elementos, né, quem trabalhou em estágio comigo na época de preceptoria, eu buscava introduzir alguns conceitos ali nos materiais teóricos, nas discussões, principalmente na clínica de fisioterapia, na clínica também de odontologia. Eu buscava trazer, né, inserir um pouco desse olhar. Mas, enfim, estou aqui para receber vocês. Quero fazer uma breve apresentação, uma contextualização, tá? Rápida. E aí, por volta das 17h10, 17h15, acredito que eu consiga esgotar essa parte inicial de direcionamento e aí libero vocês, né? E vou também junto lá para o evento, o encerramento também, né? Estou eu junto com Ellen. E, enfim, para vocês aqui que eu conheço, que me conhecem, não vou me reapresentar, mas preciso falar de um recorte muito importante da minha trajetória profissional, que vai dar base dentro do que nós vamos discutir dentro da disciplina. Isso versa sobre o meu início como psicólogo, profissionalmente falando, no campo de atuação, onde eu falo da felicidade que eu tive em iniciar os meus trabalhos na área da saúde, né? Para além da clínica, a saúde e a área social são duas grandes paixões. A meu ver, o campo social ele perpassa por todos os campos da psicologia, né? Enquanto um olhar de compreensão. E eu fui, né? Inicialmente, trabalhei numa cidade 100 quilômetros, né? Vocês sabem que eu sou de Vitória da Conquista, e era uma cidade a 100 quilômetros de lá, em duas políticas públicas. Na verdade, a vaga era para o NASF, né? NASF é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Nós vamos estudar na disciplina o que é o NASF, o que é uma unidade básica de saúde, entender qual é o papel da psicologia nessa política pública que, diferentemente de uma assistência especializada, ela vai trabalhar com a perspectiva de prevenção de doenças e promoção à saúde, né? É a porta de entrada do nosso sistema de saúde SUS, que é a política de saúde do Brasil. E era uma carga horária de 40 horas, de segunda a sexta-feira. Mas, né, entrei num período político, né? Então, eram eleições para a prefeitura, não conhecia realmente ninguém na cidade, né? Na verdade, havia uma psicóloga que tinha sido minha colega, ela já era dessa cidade, e foi quem me deu toque sobre a seleção. Fiz a seleção, fui aprovado, mas teve um percalço, aí depois eu conto com maiores detalhes, mas enfim, a secretária de saúde que me entrevistou abandonou o cargo 2 dias depois da entrevista comigo, porque foi apoiar a oposição de prefeitura nessa cidade. Eu falei, pronto, né? Perdi meu emprego, porque eu senti que ela havia gostado, interessado a partir da entrevista, mas depois a pessoa que assumiu a secretaria de saúde, ela, né? O trâmite já tinha encaminhado para finalizar, e aí eu entrei, né? Profissionalmente pela primeira vez
trabalhando numa área que já namorava bastante dentro da graduação, e o 10º semestre, onde talvez a maioria de vocês se encontram hoje, foi onde eu pude ter a oportunidade de pensar elementos, né, não só da psicologia da saúde, né, que é muito encantadora também pensar a psicologia com olhar para a perspectiva de câncer, né, da oncologia, área de psico-oncologia, ou a psiconefrologia, ou elementos relacionados a pensar DST, AIDS, diversos campos, mas entender a política de saúde de um modo geral e outras perspectivas de atuação, dada elas, assim, sair de um foco muito maior em pensar simplesmente em doenças, e pensar também numa perspectiva de promoção de saúde, né, de prevenção, que é uma linguagem, né, e um campo de ação que nós não somos muito tecnicamente preparados para exercer, né? Nós viemos de uma cultura também ocidental brasileira muito curativista, ou seja, é preciso que muitas vezes o processo de adoecimento já tenha eclodido, já esteja agravado para nós nos atentarmos em intervir e reparar. Não temos muito uma perspectiva de pensar em como evitar, né? Seja os avanços ou até mesmo o processo de adoecimento que pode vir em potencial, considerando diversas causas, né? Genéticas, psicológicas, sociais. Mas, enfim, quando eu sou contratado no primeiro dia, reunião com o prefeito e secretário de saúde, né, que assumiu, na verdade eu tive que assumir duas funções, né, e me tornei psicólogo do CAPS, né, Centro de Apoio Psicossocial, também dessa cidade. Ou seja, uma carga horária de 40 horas, eu ganhei 2 serviços por um salário e está tudo certo. Era a realidade. Né, e ávido por começar, por iniciar. Tem alguns pontos, né, que a gente vai detalhar mais na próxima semana com a aula corrente, né, tem um texto introdutório reflexivo que é a partir de um olhar da psicologia institucional para a gente pensar o que são as instituições de saúde, o nosso papel ali, um trabalho em equipe multiprofissional, numa perspectiva interdisciplinar, os desafios e os percalços, né, do que acontece, porque isso tem a ver com a mudança de paradigma na nossa atuação. Então, a partir desse lugar de fala, foi uma experiência de 8 meses, né? Francisco, porque não deu continuidade, porque a prefeitura perdeu as eleições e normalmente todo mundo vai embora. Eu ainda consegui voltar na nova gestão depois de 2 meses. 2 meses? Não, depois de um mês, né? Passou o mês de janeiro inteiro, eu já tinha me deixado disponível, não tinha vínculo, né, com as pessoas, nem vínculo político, nada. Mas nesse processo, né, de dezembro e janeiro, desempregado, digamos assim, lá em minha cidade, lá em Conquista, estava buscando, correndo atrás, fiz 2 processos seletivos que estava aguardando resposta. Mas fui convidado a retornar, retornei na nova gestão, aí exclusivamente para o UNASP, nas 40 horas, mas passado um mês eu recebi a ligação de que tinha sido aprovado no trabalho lá em Conquista, que foi pela Unimed do Sudoeste, né? Que foi, acho que eu já compartilhei com vocês, se não compartilho depois, a minha atuação clínica, que foi uma injeção na veia, assim, estava lá, de 40 horas, né? Então, eu passei a atender na clínica, né? Atendendo ao público específico desse plano de saúde, de segunda a sexta, de 8 às 18, parando só as 2 horas ali de almoço, né? Então, eles contratam lá em Conquista Profissional CLT. Foi uma escola riquíssima, onde de uma clínica particular que eu estava iniciando com 2, 3 clientes semanais, que é o tempo que dava, porque eu ia e voltava da outra cidade. Quando eu entrei nesta empresa, eu comecei com agenda com 40 pessoas, né? Crianças a partir dos 4 anos, adolescentes, adultos, idosos. Estava no meu processo de formação clínica em gestalterapia, uma vez por mês em Salvador, supervisão, né? Que me deu subsídio tanto para o trabalho em grupos, né? E pensar um pouco dessa clínica ampliada no NASF e na assistência de CAPS também, quanto depois retomando a clínica, né? Nessa perspectiva maior. Mas falar sobre o NASF, e principalmente hoje, assim, eu estou falando NASF, CAPS, porque a estratégia de clínica ampliada, que na verdade
é uma mudança de paradigma nos cuidados de saúde mental, não apenas para a psicologia, mas pensando o campo da saúde como um todo, ele se faz necessário pelos desafios dentre o que a nossa formação tradicional, enquanto psicologia, mas das outros campos de saúde também, a partir do ponto de vista que nós estamos acostumados a, muitas vezes, a ter resquícios e repetir simplesmente o tradicional, né? Aquilo pelo qual, historicamente, a psicologia, a nutrição, a fisioterapia, ela é preparada, né? Ou seja, aquele estereótipo de qual é o papel do psicólogo, qual é o papel do nutricionista, qual é o papel da enfermeira, do médico, que envolve muito aquela lógica clientelista, né? De que a população, de que o cliente vem até o seu consultório, que você atende ali, né? Num quadradinho fechado, numa pouca iniciativa ou necessidade, antigamente, de termos que ir até o povo, de ter que ir até a população, mesmo estando numa sala de um posto de saúde ou no próprio CAPS, achar que as pessoas simplesmente chegam até nós. E pensar em clínica ampliada é pensar em várias outras funções e propostas ativas do profissional de psicologia e de uma equipe, né, interdisciplinar, onde tem alguns pontos na nossa formação, nós hoje temos um avanço porque nós discutimos sobre isso e temos disciplinas introdutórias. Mas uma observação que eu trazia desde o meu período de graduação, quase 10 anos atrás, né, minha finalização, foi de mas os campos de prática, de estágio, não nos preparam para isso. Nós temos discussões teóricas, porque olha que diferentes seriam experiências de estágio, onde no mesmo campo de atuação fosse oferecido para psicologia, nutrição, fonoaudiologia, enfermagem, fisioterapia, medicina, a troca de saberes e diálogos na prática, né? Numa mesma instituição, por exemplo, né, que vai atuar ali no campo de estágio no NASF, no CAPS, né, num posto de saúde. Então, a perspectiva de como é que a gente dialoga, como é que a gente constrói projetos, né, interdisciplinares. Porque pensar sobre isso é estar falando sobre clínica ampliada, é estar falando sobre um redirecionamento do modelo de cuidado em saúde e saúde mental. Mas, enfim, são muitos, né, desafios, embora nós tenhamos muitos ganhos também já conquistados. Infelizmente, há um projeto, né, e decreto do governo federal não, de não possibilitar mais a abertura de novos NASFs e, principalmente, há um incentivo pela extinção. Então, isso é um grande retrocesso na política, né, de saúde do nosso país, porque, como a gente vai ver e estudar também, a atenção primária à saúde, que é a atenção básica, ela é considerada a porta de entrada. Seria a ideia de prevenção de doenças e promoção à saúde, né? Seria aquela perspectiva do acompanhamento longitudinal das famílias localizadas, né, nos territórios, que a gente poderia traduzir enquanto os bairros. E os estudos apontam, né, que né, se a atenção primária fosse um foco do planejamento estratégico dos governos, né, e das nossas ações, elas evitariam cerca de 80% dos processos de adoecimento. Então, o que que isso implica? Isso implica pensar o porquê que a atenção, né, ambulatorial, que a gente chama de atenção secundária, é tão sobrecarregada, superlotada, com consultas, né, para 2, 3, 6 meses, um ano. Os hospitais também, né, superlotados, independente de pandemia, independente de qualquer contexto adverso, né, como nós estamos vivenciando, mas desde antes essa já era uma realidade, né, uma crise na saúde, né, do nosso modelo de saúde, né, também por uma falta de gestão, onde há investimento e compromisso. Então nós temos dificuldade de efetivar modelos, né, de cuidado. E aí a gente vai discutir, né, que fatores estão interferindo, seja através de nós, profissionais, individualmente falando, coletivamente falando, enquanto equipe multidisciplinar, na relação com gestão, né, pensar essa questão de hierarquia de poderes e pensar
esse modelo estrutural também. A gente pensa por que essa implementação de novos processos de cuidado existe uma dificuldade para com que isso aconteça, né? Mas, ao mesmo tempo, preciso, né, e a gente vai discutir o que é possível, o que está preconizado, né, dentro desses campos de ação e atuação em saúde, para que, não entendendo que há um processo ilusório de que é assim que acontece na prática, não, mas é para entender que, enquanto futuros profissionais da psicologia que podem ter como perspectiva atuar no campo da saúde, atuar em políticas públicas, o que é possível construir para não, por exemplo, cair de paraquedas, que é uma outra realidade, como muitos profissionais caem, entram em instituições, a exemplo de apadrinhamentos, né? Políticos, ou questões semelhantes, ao invés de a vida política, a vida pública ser uma perspectiva de carreira, né? E aí, muitas vezes, né, outros campos de atuação, a própria clínica em si, é um projeto maior, é um desejo, independente da área da saúde, né? E aí, como também é o olhar nosso da gestão para a assistência à população e as políticas públicas de um modo geral. Então, no início da disciplina, né, a perspectiva é trazer um pouco dessas questões de posicionamento mais político, pensando na realidade de saúde no nosso país, e a gente vai estar versando sobre assistência, desde a atenção primária à saúde, né, que é a atenção básica, a atenção secundária também, perpassando entre unidades básicas de saúde, NASF, né, outros dispositivos em saúde, essa interligação também com a saúde mental, pensando nas realidades de CAPS, poder falar sobre propostas de matriciamento, né, que é uma outra ferramenta dentro do campo da saúde, né, para toda a equipe, o processo do AT, né, do acompanhante terapêutico, enquanto um dispositivo também de saúde mental que faz parte da ideia da clínica ampliada, serviços residenciais terapêuticos, e uma outra função. Mas, ao mesmo tempo, eu vou estar sempre lembrando, né, principalmente o fato de vocês terem, já acredito que muitos de vocês já passaram a disciplina de psicologia e políticas públicas e têm uma noção, né, de diversos campos de políticas públicas, né, na área da saúde, da educação, da assistência social, e a importância desse conhecimento quando a gente tem um olhar de rede, e esse olhar de rede vai ser um olhar de corresponsabilização dentro do processo de cuidado, né? Tentando trazer para vocês a ideia de que o usuário ele não é um usuário do serviço especificamente, ele é usuário de toda uma rede, independente se essa rede de cuidados em saúde ela funciona de uma forma harmônica, de uma forma resolutiva ou não, né? Como a gente compreende, há os vários buracos dentro dessa rede, há pontos que não se conectam, mas falar sobre saúde é falar sobre o campo da assistência social ao mesmo tempo, é falar sobre o campo da educação, né, ao campo de lazer e cultura também, sobre os diversos. Uma forma, né, inicial de estar apresentando alguns elementos aqui, né, estou fazendo isso de forma muito sintética do que, né, faria, mas que vocês possam aproveitar o evento em si, né, que está iniciando agora no turno da noite. E gostaria de ouvir, né, um pouquinho de vocês, tanto a partir do que eu falei sobre a disciplina, quanto a partir do que vocês pensam, qual é a expectativa que vocês têm para essa disciplina, para o que eu estou falando, tem algum contato com esses elementos aqui que eu estou trazendo, como é que é? Alguém poderia abrir o microfone, compartilhar um pouquinho comigo? Tainara, Alice, não sei se é Laísa ou Laísa. Rayane, Matheus. Bom, no semestre passado, eu tive uma experiência que foi em relação a fazer um curso no CAPS com o professor Wellington. E lá a gente trabalhava nessa perspectiva de clínica ampliada, né?
que era o fazer além da doença, enxergar o sujeito, no caso, além da doença, e nessa questão de trabalhar com a interdisciplinaridade, né? Com os outros profissionais do CAPS. E foi uma experiência bem enriquecedora, assim, porque a gente não espera que vai ser dessa forma, mas, enfim, só lá mesmo para poder perceber. Bacana, Rayane. E o que que você considera que essa experiência trouxe de mudança para a sua forma de enxergar, né? O nosso papel, o papel de uma equipe, de um trabalho interdisciplinar, a realidade, as possibilidades também de atuação. O que mudou para você? Mudou, né? Eu já estou pressupondo que mudou algo, né? Eu acredito que sim. Mudou, sim, mudou bastante. A gente passa a enxergar essa questão mesmo, enxergar o sujeito além da doença, as necessidades dele, além da questão, no caso da questão que a gente pensa que é a chave, assim, a questão do, como posso dizer, o bem-estar do sujeito. Sim. A gente vê que depende de diversas coisas, diversas profissões, e que todos os profissionais ali se completam de alguma forma e que fazem a diferença para o indivíduo. Perfeito. Tainara ia abrindo o microfone. Pode falar, Thay. Oi, Pro. Olá, Tá me ouvindo? tô sim. Assim, eu ia complementar, né? Porque, querendo ou não, parece um pouco com a Rita lá, já que é multidisciplinar e a gente enxerga como totalidade o sujeito, né? Não fica só regrado também a, a questão psicológica e tudo mais. Então, é extremamente necessário casar todas as múltiplas categorias de saúde. É isso mesmo. Poxa, que bom que já tem, né? Tô recebendo alguns de vocês com essa aproximação, com essa visão, né? Com nível de experiência. Diga, Matheus. É, eu não tenho essa experiência que as meninas têm, mas eu acredito que isso é muito importante mesmo, olhar o sujeito nessa totalidade e a importância desse trabalho multidisciplinar. Então, as expectativas que eu estou criando são as melhores. Estou aqui disposto a aprender, que é quando eu tive essa experiência aí das meninas. Maravilha. Vai ser um campo de trocas, né? A gente está falando de uma disciplina de reta de final de curso. Eu gosto de pensar também na perspectiva do protagonismo de vocês, né? Praticamente profissionais, né? À beira da graduação já, efetivamente falando. Claro que tem alguns que estão antecipando a disciplina, enfim. Mas é isso, é um convite a gente pensar criticamente, politicamente e eticamente essa nova proposta de modelo de cuidado e os desafios, né? Como a Rayane trouxe e Tainara também, a ideia de que, assim, tem um outro elemento que, acredito eu, exige uma humildade do profissional, de entender que nem o meu saber é superior ao outro, e por isso mesmo, eu preciso estar disponível para aprender, né? Principalmente quando a gente for falar em ações de matriciamento, né? Ou de apoio matricial à equipe, de aprender com o saber do outro, né? E aprender também a integrar com o saber da minha profissão, do meu campo de conhecimento. Não é só uma perspectiva de enquanto psicólogo eu querer doar, eu querer dialogar, né? O meu conhecimento em saúde mental ao médico, à enfermeira, ao nutricionista, a qualquer, né, componente da equipe de saúde. Então, os saberes, né, a lógica é que eles dialoguem, que eles sejam transversais entre si. E isso é muito difícil porque, assim, nós podemos ter uma clareza e uma consciência a respeito e nos disponibilizarmos com os profissionais da psicologia, isso é muito bom, mas a gente vai encontrar colegas de profissão ou de outras áreas de saúde muito voltado aí no modelo antigo, um modelo clientelista, um modelo de que faço aquilo que praticamente estou
deixando a minha profissão, aquilo que é o mais tradicional, por exemplo, o atendimento psicológico é o tradicional da psicologia. A avaliação psicológica e psicoterapia é o que a gente mais aprende a fazer desde o nosso imaginário social, é para isso que a gente é treinado, né? Digamos assim. E hoje, né, vários campos de atuação estão se fazendo presente nas grades curriculares, isso é muito bom. Na próxima aula eu vou falar dessa minha experiência e vou falar como é que eu encontrei essa equipe de saúde, como ela funcionava muito bem, quais eram os processos de ruptura que haviam acontecido quando eu entrei, e eu comecei a ser requisitado como psicólogo, não para a função de NASF em alguns momentos, e sim como um psicólogo clínico, né? E a gente pensar a quebra de paradigma, a dificuldade também, né, de construir pontes e parcerias de suporte para o atendimento à população, mesmo na ruptura de crise, na própria equipe do NASF, onde eu fazia parte, né, que era uma equipe de outros profissionais. Minha equipe era um psicólogo, que era eu, um nutricionista e um educador físico, para dar suporte aos postos de saúde que tinha médico, enfermeira, técnico de enfermagem, dentista e auxiliar de dentista. Esses processos de ruptura, né, o jogo de cintura que precisa ter, a importância do respaldo profissional e do conhecimento de, né, vocês, né, de eu saber quais são as diretrizes que fundamentam o nosso papel e o nosso trabalho enquanto psicologia e enquanto equipe interdisciplinar naquele espaço. Porque senão a gente poderia estar simplesmente reproduzindo, né? Eu, Francisco, poderia estar ali reproduzindo apenas uma lógica assistencialista, psicoterapêutica, clientelista de consultório. E se eu fizesse isso, provavelmente todo mundo iria adorar. Porque, né, existe essa construção social, né, que fica nesse imaginário. Mas, enfim, bom que vocês, né, tiveram essa aproximação. Se alguém quiser falar um pouco mais também, ou falar da sua expectativa, ou quiser fazer uma pergunta, fica à vontade. Caso não, vou estar liberando e indo junto com vocês para o evento, né, de agora à noite, da Semana de Psicologia, né? A conclusão do nosso evento, né? Temos 2 mesas. Diga, Laísa, ou Laísa. Como é Oi, seu nome? é Laísa. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Eu cheguei um pouquinho atrasada, estava um pouco perdida com o horário dessa matéria, que funciona só agora de noite, né? Não tem matéria durante o dia dela. Olha, ela tem na quarta-feira pela manhã, de 8 às 10h30, e tem na sexta à noite, das 18h40 às 21h10. Entendi, é porque eu ainda estou ajustando minha grade e aí colocaram ela agora para sexta à noite, mas eu sou matutino, mas eu ainda vou ver direitinho isso. E qual é o horário mesmo dela hoje à noite? Que horas ela começa? Ela começa às 18h40 e ela finaliza às 21h10. Né? As disciplinas do noturno, a maior parte funcionam nesse tempo, né? Que são 3 tempos de aula, ok? Que é o mesmo tempo das aulas do matutino, né? 3 tempos de aula é resumidamente 2h30. É como se fosse um tempo de 50 minutos, outro tempo de 50 minutos e um terceiro tempo de 50 minutos. Tudo bem. Mas seja bem-vinda, seja ou continuando aqui à noite ou indo. Obrigada. Vai ser acolhida, e a ideia é que a gente possa dialogar e criar um semestre muito bacana, enriquecedor, né? Acho que é uma disciplina que convida a gente a trazer olhares críticos, a trocar saberes, né? Especificamente falando, né? Trocar experiências, dialogar a partir da realidade que se apresenta. Opa, alguém ergueu a mão, pode falar. Alice? Tá ouvindo? Agora tô. Pronto. Essa disciplina, como ela é uma disciplina de ênfase, eu vi no calendário que esse semestre vai ter a proficiência.
O senhor sabe dizer se essa disciplina vai entrar na proficiência? Olha, eu ainda não tenho essa informação, não sei dizer se é uma disciplina de proficiência, tá? Eu posso verificar isso, quem ficou, né, como eu encaminhei para vocês no e-mail, a Camila Fortuna ficou à frente, né, da coordenação, ela é coordenadora acadêmica, né, então assim, ela está responsável por todos os cursos, todos os coordenadores de curso, mas a Helena está voltando agora em setembro, mas deve ter algum direcionamento, se já tiver sobre proficiência, ela deve estar informando a coordenação e aí passa para nós professores. Mas, assim, que eu souber, eu posso estar informando, porque eu sei que isso baliza, né, com relação à avaliação também, né, oficial, a pontuação. Tem Tá bom, alguma... Tem algum grupo de WhatsApp dessa matéria, professor? Para melhorar nossa comunicação, mandar material, se for preciso? Olha só, acho que poderíamos criar, né? Temos aqui, eu não, acho que só você não, Liza, né? Mas os Eu demais acho que vai chegar mais gente. vai chegar mais gente, mas assim, né? Matheus, Alice, Rayane, Tainá, eles têm deve ter ainda meu contato, eu acho que eu tenho, a Rainha entrou em contato comigo, o Bruno também. Eu posso sugerir, o pessoal do Matutino criou um grupo, mas assim, né? São duas realidades diferentes. Pensar o noturno também, podem me incluir. Eu estou aguardando a regularização do AVA com as disciplinas cadastradas, né? Não sei se vocês já estão enxergando, visualizando no AVA de vocês, mas eu ainda não estou, por isso que ainda não tem o preenchimento de aula, pré-aula e pós-aula. Vou estar compartilhando por lá, mas assim, um grupo é bem importante para a gente trabalhar, né? Questões de comunicação. Alguém gostaria ou se disponibilizaria para montar o grupo, fazer o convite? Pode ser, posso fazer o grupo. Vou consultar se realmente tem o seu número. Se não tiver, vejo com os colegas. Tá joia. Tá bom, Tem então. Matheus. E aí, qualquer dificuldade, gente, também, né? Eu vou só reforçar aqui. Se eu digitar no chat, vocês conseguem visualizar? Eu vou colocar meu e-mail, caso vocês não tenham, eu tenha esquecido, mas imagino que todo mundo recebeu vários e-mails meus, que é f.guimarães@croton.com.br, né? Então, assim, também qualquer dificuldade, pode me acessar por lá, com essa questão de inclusão em grupo do WhatsApp, né? Partilha de material, porque assim, essas primeiras semanas, até a gente ajustar direitinho, pode ter alguns contratempos, né? Mas depois já está tudo regularizado já no AVA, né? Ok. Bom, posso, né? Vou liberar vocês, tá aqui a professora Ellen falando comigo, para o evento. Vocês têm um link para poder entrar na sala? Se não tiver, eu posso... Alice Tenho, já, né? sim. Pronto, então vamos para lá, também estou indo, ok? Eu vou ficar um tempo aqui na sala, caso entre mais algum aluno, para poder recepcionar e dar as boas-vindas, mas ao mesmo tempo vou estar aqui do lado conectando no evento. Aí foi uma decisão hoje, né, que nós tomamos, até para prestigiar, porque foi toda uma construção do colegiado de psicologia, que vocês possam aproveitar também as mesas redondas da noite. Então, é isso. Quem quiser continuar aqui comigo, né, quiser dialogar, quiser perguntar, estou à disposição, tá bom? E quem não, pode ficar à vontade, né? E aí eu vou até deixar o link aqui também copiado do evento. Agradeço a presença de vocês na aula, né? Mesmo sabendo que tem um evento, enfim, mas participaram. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu...
Turma, eu vou ficar aqui ainda um tempo disponível para, caso novos alunos entrem na sala, poder recepcionar, dar as boas-vindas à disciplina e direcioná-los ao evento, né, que estamos finalizando hoje à noite, né, que é a Semana de Psicologia. Ontem, 27 de agosto, foi dia do psicólogo e da psicóloga, né, do profissional de psicologia, e tem toda uma semana de eventos que encerra agora à noite. Então, essa aula está sendo gravada, onde a recepção dos alunos, né, e alunas matriculadas previamente na disciplina Clínica Ampliada em Saúde Mental, e o direcionamento para o evento, né, onde na próxima semana a gente vai iniciar fazendo uma roda de conversa, né, uma discussão sobre o evento em si, né, e pensar temas e elementos transversais dentro da psicologia, e a partir disso realizar uma retomada oficialmente da disciplina, da parte conteudista, né, e dos diálogos dos conteúdos que perpassam, né, no conteúdo programático, né, da disciplina específica 3 de saúde. Então, continuo por aqui e daqui a alguns minutos, na ausência de novos alunos na sala, me encaminharei para acompanhar os meus alunos na sala do Teams, onde está acontecendo as rodas, né, de palestras da Semana de Psicologia Noturna.